Bom dia, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para a aula de redação com o tema, dissertação. Vocês têm conhecimento que dissertação e argumentação faz parte dessa aula, que é a produção, que é redação. E para isso, a gente precisa de ter uma estrutura, A estrutura traz aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E, logicamente, para fazer uma redação exige leitura, conhecimento de mundo, acompanhar os telejornais, estar por dentro dos assuntos, economia, a questão social, história, geografia, Então, assim, há um vasto campo de temas que podem aparecer para você fazer uma dissertação. Aí a gente trouxe aqui a anatomia da dissertação. Lembrando que a anatomia está ligada à ciência, que é o estudo da estrutura corporal, as partes, como forma o nosso corpo. E a anatomia da dissertação é exatamente como são formadas as partes da redação, Ela tem aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas antes, o que é dissertação? Dissertar é expor ideias, debater, discutir, defender, questionar a respeito de um assunto. Ou seja, é argumentar o que se pensa sem aparecer o acho, eu penso, utilizando da fundamentação teórica, para justificar e explicar, com provas, nada de achismo. Por isso, dentro dessa anatomia, que é o estudo das partes, a gente tem a tese, que é a contextualização do assunto, A ideia que você faz desse tema. Aí vem os argumentos dentro do desenvolvimento, que são distribuídos em parágrafos, Aí você vai sempre voltar à introdução para explicar. Você pode ter 2, 3 parágrafos e vai fechar com a conclusão, que é o encerramento, voltando sempre para a ideia, que é a tese, dentro do desenvolvimento, trazendo aí uma possível solução para a problemática do tema. Então, a redação, essa dissertação, ela é muito exigente. Então, eu até coloquei aqui dona dissertação, porque com um ar de respeito, Ela traz aí na introdução o tema, a problemática, que é o problema, a tese, que é a ideia sobre esse tema, sobre esse problema. O que eu sei sobre essa problemática? Quando eu vou descrever, vou fazer essa introdução, é a paráfrase, que é o entendimento, sobre o tema. Aí você, de posse dessa paráfrase, você já vai trazer o desenvolvimento. Se o tema fosse aí, por exemplo, a violência, dentro do desenvolvimento você poderia trazer os argumentos, as causas dessa violência, que são muitas. Aí você poderia ter esse parágrafo falando sobre as causas. Se tem causa, a gente sofre uma consequência, tem uma consequência, dessa violência. Então você pode ter um outro parágrafo, tá dentro do desenvolvimento. Aí você vai fazendo as suas argumentações baseado em informações, leitura, tudo assim muito sério, porque dona dissertação, ela não permite você ficar inventando. E a partir dessa feito o desenvolvimento, você vai encaminhando para a conclusão, que é a retomada do tema, trazendo aí uma possível intervenção e reafirmando essa tese, a ideia que você teve lá no início do tema. A dissertação, que é dona dissertação, ela tem uma exigência, ela é muito exigente. Então, ela não admite brincadeiras, gírias, não admite colocação chula, linguagem coloquial. Ela pede a norma culta, um lógico racional, de razão, de raciocínio, a construção dentro da introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito assim, respeitoso. Então, por isso você tem que tomar cuidado, estar bem informado.
E você pode perceber que escrever é uma forma assim solitária, né? Porque a informação, todo o conhecimento está dentro de você. Você vai levar todo esse conhecimento à escrita, né? Colocando no papel. Então, escrever é uma tarefa que envolve pensamento, ela tem conteúdo e forma, né? Precisa de um domínio da linguagem, tem que ter essa forma culta. A escrita não é natural, então é uma tarefa que requer prática. Então, quanto mais eu vou praticando, fazendo redação, melhor eu vou ficando, né? Então, essa prática vai aperfeiçoar a sua produção, né? Então, aí você vai conseguir trazer o conteúdo, o conhecimento de mundo, a leitura e o eixo temático, que é o tema. Na introdução, né? Sempre tá. Intro é dentro, dução levar. A introdução vai levar à construção de todo o seu texto. O que você colocar na introdução, ela é responsável por apresentar o texto, né? Induzir o assunto. Então, logo numa banca de correção de redação, quando pega a introdução, está muito bem organizada, muito bem feita, logo tem interesse em continuar a leitura daquele texto para saber o que é que vem ali, o que é que tem, né? Então, apresenta a tese e o ponto de vista com muita, assim, qualidade, com muita firmeza, certo? Então, isso é muito importante. Aí vem, que coloquei aqui, que os conectivos, eles são importantíssimos para a coesão do texto. O que é coesão? A união das partes, né? E trazer sentido, coerência e coesão, andam juntos, né? É necessário que as ideias escritas sejam conectadas entre si. Então, elas estão ali sendo amarradas, né? Palavras e expressões utilizadas no início, no meio das frases, que vão ligando, interligando os períodos e parágrafos, certo? Então, na introdução, vem aqui algumas sugestões, deixei várias também, para você iniciar o tema, né? De acordo com o que você vai começar, você pode começar, é notório, né? É bastante usado, então é notório que por exemplo, aí, que a pandemia, né, veio alastrando lentamente e está aí no mundo todo. Você pode usar visto que, uma vez que toma-se conhecimento, né, no contexto atual, a, por exemplo, a escola deve continuar, né, com as aulas online devido à pandemia. E aí você vai trazendo de acordo com o tema. Aí no desenvolvimento também algumas sugestões, né? Segundo, conforme, apesar de, ainda que, contudo, entretanto, vai ser de acordo com o parágrafo que você vai fazer. Deve evitar essas frases que a gente usa muito atualmente, hoje em dia. Esse é bem característico, né, da gente na escola, né, das primeiras redações, desde épocas remotas, né? Então deve evitar. E na conclusão, aquela ideia de concluir, nada de falar. E por fim, terminando o texto, né, que era coisa que a gente aprendia lá quando fazia as historinhas há muito tempo atrás. Então, na conclusão da dona dissertação, em suma, em virtude dos fatos, né, situações mencionadas ou mencionadas, em vista de, logo, portanto, dessa forma. Então, né, é interessante encerrar a redação com a frase de impacto, né, uma frase que vai trazer essa consciência e objetividade. Nada de memes ou ditados populares, porque aí não cabe na dona dissertação fazer esse tipo de comentário. Para vocês continuarem, tem mais alguns conectivos, né, de redação com a ideia de adição, que é somar, oposição, certeza, finalidade, conclusão, para iniciar um parágrafo de causa, prioridade, tempo. E aí vem vários aqui que vocês podem
Tá sempre olhando, pode anotar no caderno de redação, que ficaria bem assim legal para você utilizar, né, quando fosse fazer seus textos, né? Aqui também a função, eu coloquei a função da conexão. Por exemplo, tem a função de adição. Quando você quer somar a ideia, né? Você fala alguma coisa, por exemplo, a vacina está demorando, mas também, né, tem é, tem avançado, né, em todos os estados, e aí é aquela ideia que vai acrescentar, né? Oposição é quando a ideia é contrária. Por exemplo, na pandemia é necessário o isolamento, porém as pessoas estão cansadas e estão saindo para a rua ou tem que ir trabalhar, e etc, etc. Então tem aqui que é oposição à ideia que teria que acontecer. A conclusão vem aqui os conectivos, logo, pois, assim, aí vocês vão olhando, né? Tem a dúvida, talvez, provavelmente, certeza, tem vários conectivos. Então é sempre bom você observar esses conectivos. Então, o esqueleto da redação, né, que a gente usou lá a anatomia, agora trouxe aqui o esqueleto. Então, o esqueleto é esse, que o primeiro parágrafo, já falei, a introdução, que é o objetivo do texto, o que eu acho sobre o tema. Quando eu pergunto o que eu acho, não é que eu vou colocar lá, eu acho tal coisa, eu penso isso. Não, porque você sabe, então você vai escrever, percebe-se, nota-se, é notório, né? Segundo parágrafo é o desenvolvimento, objetivos, por que eu acho isso, né? A primeira ideia, por que você entendeu qual é a sua tese sobre aquele tema. O segundo, a segunda ideia sobre o tema, e aí você vai descrevendo 2 parágrafos. E o quarto, né, para uma redação fica boa, de 15 a 20 linhas, é a retomada dos objetivos, fechando o seu tema aqui com possível solução, deixando, né, uma reflexão, certo? Aqui também, dona dissertação, foi colocada aqui uma metáfora, né? É uma dama chique, elegante de salto alto, porque ela não admite, né, brincadeiras dentro do texto. Então, é você trazer com conhecimento, com argumentação, sem rodeios, sem ser prolixo. Prolixo é aquela coisa que você fica estendendo, escrevendo, né? Como se dissesse assim, enchendo linguiça, né? Fosse assim. Então, você tem que direcionar a leitura e mostrar a sua linha de raciocínio, que você sabe o que você está dizendo e que você tem conhecimento e dentro do desenvolvimento você defende a ideia que você colocou lá em cima, a tese, né? E essa parte compreender seu ponto de vista para chegar na conclusão, retomando as ideias iniciais da introdução, certo? Aí coloquei mais aqui dicas para escrever uma dissertação importantes, né? Dicas valiosas, aí você vai usar. Jamais usar gírias, você já sabe. Provérbios e ditados populares não cabem na dissertação. Não se deve usar a primeira pessoa do singular, que é eu, né? Aí você vai observar eu quero, eu preciso. Ou então o verbo, você não aparece o eu, mas preciso encontrar, entendeu? Aí preciso, quem é que precisa? Eu. Então, não dá. Não utilize sua redação para fazer propaganda de doutrinas religiosas, tem que tomar cuidado. Não ter assim, trazer emoções exageradas, né? Muitos adjetivos dentro da redação, dona dissertação, né? Não utilize exemplos contados, fatos ocorridos com terceiras pessoas, né? Não utilize abreviações, não utilize a linguagem virtual, procure evitar a repetição da mesma palavra, capriche na letra, né? Na margem regular, não fuja do tema proposto, né? Então a gente traz bastante, a gente fala muito sobre isso, né? Já falamos muito em sala de aula.
Então, aqui os elementos do texto, né? É o tema, já foi falado, é o assunto. A opinião ou tese é o ponto de vista sobre o tema. Argumentos são as razões, os porquês e as provas que você vai apresentar dentro do texto. E a conclusão é reafirmando tudo aquilo que foi dito ou trazendo uma possível solução para o problema, né? Os temas, eles são objetivos, né? Pode ser subjetivos, os subjetivos é esse que vai deixar você livre, né? A felicidade, a vida, mas as dicas aqui é para os temas objetivos, que é a violência, o preconceito, que são as questões sociais, desigualdade, questões ambientais. Então, é bom estar sempre lendo sobre esses temas, né, sociais. Tema da atualidade, algo relevante para o momento, manifestações políticas, eleições, eventos esportivos, corrupção, né, leis e projetos, tudo que envolve regras e regulamentações. Então é bom você estar por dentro, né? Lei seca, aborto, publicidade infantil, doação de órgãos, né? Questões sociais e da atualidade, né? Aí você pode uma análise da postura científica, né, da questão da ciência, evitar panfleto apelativo, evidenciar o lado humano da questão. Então, são dicas, né? Apontar o momento social que originou essas leis e projetos. Então, é por isso que tem que ter esse acompanhamento, né, do dia a dia, para que você possa ter assim, um amplo conhecimento, está por dentro dos temas, né? Principalmente esses objetivos, que aí você tem uma análise dialética, você conhece, você tem tese, né? E você consegue trazer uma síntese, ter uma antítese, né? Ter o contra e o a favor, né? Daquela ideia ali dentro do contexto. Aí vem a estrutura básica, que eu já falei várias vezes, né? Que é a da dissertação, a introdução, média 5 linhas, né? O desenvolvimento 1 e 2, quer dizer, os dois parágrafos pode ter 20 ou 15, você divide ali, e a conclusão mais 5 linhas. Nesse caso aqui, é uma boa redação com 30 linhas, mas também você pode fazer uma boa redação com 20 linhas. Isso é um esquema só para o aluno tentar mediar, né? Ele vai treinando e fazendo seu texto ali, porque uma redação de 10 linhas ela é desclassificada e precisa obedecer toda a estrutura. Memorize e use essas frases para iniciar uma redação, né? Debate-se muito, corretamente, se o assunto for de debate, né? Se estiver falando muito na mídia. Com frequência comenta-se que, né? E aí você vê que são vários exemplos, né, de como iniciar uma redação. Também coloquei aqui frase para a conclusão. Então você pode olhar, pode anotar no caderno, na hora que você for iniciar a sua conclusão, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, dado o exposto, em virtude dos fatos mencionados, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados, portanto, logo, então, para que você não fique sempre com aquele mesmo início de redação, né, de conclusão. Portanto, dessa forma, então tem vários modelos de frase aqui para você copiar e memorizar. A impessoalidade, né, é você trazer a redação sempre na terceira pessoa. Então, nada de trazer, na minha opinião, eu acho. Se vocês observarem, nós estamos sempre falando com vocês quando nós pedimos opinião, fato, opinião e paráfrase, que já é se preparando para uma redação, né? Ela não aparecer, eu penso, eu acho, que é o achismo. Então, você pode começar, é importante observar, convém lembrar, dado o exposto, observa-se, então isso é a terceira pessoa. Deixamos aqui também umas dicas, né, para você usar os conectivos de adição quando você quer apresentar dentro do tema uma ideia de acréscimo, de somar, né? Além disso, mas também, que mais
sozinho sem acento é contrariedade, mas quando você coloca também, mas também é necessário, né? Contribui, soma. Então aqui tem vários que você pode utilizar. Vem aqui também a oposição, que é aquela ideia contrária. Quando você vai lá no desenvolvimento, você quer trazer um parágrafo, né, que vai contradizer uma ideia. Você tem a ideia e você concorda e discorda. Então, no parágrafo que você vai discordar, você pode usar, porém, ainda assim, mesmo assim, apesar de, né, que você concordou, mas tem alguma coisa ali que poderia ser melhor. Vai de acordo com o tema que você vai trazer. Tem algumas dicas, né? Evite períodos longos, evite gírias, já falei, não fuja do tema, né? Não seja radical nos argumentos, isso vai matar, vai acabar, né? Seja objetivo, faça rascunho com as ideias principais do tema, deixe a redação dormir, como eu digo, no outro dia você lê e dá uma olhada. Claro que no Enem não tem como, mas você vai se preparando, você vai fazendo várias redações, né? Cite autores, né, que você já se preparou de acordo com o tema, que ele diz que são citações. Não use questionamentos no texto, principalmente na conclusão, certo? Use o conhecimento de outras matérias, isso é importante. E o texto dissertativo é uma tipologia, né? A dissertação, ele traz aí, né, o gênero argumentativo, expositivo, a resenha, o manifesto, uma carta de opinião e editorial, certo? O expositivo é voltado para a exposição de ideias, teorias. Esse texto argumentativo, ele utiliza a argumentação para confirmar uma tese que é a ideia. Editorial é o jornalístico. Resenha é a descrição de obra, que a gente já até fez, né? Pedindo a resenha de um livro, de um texto ou de um outro artigo. E o manifesto é um argumento de cunho político voltado a uma denúncia pública, né? Que ali você tem uma manifestação, um manifesto feito a escrito de cunho mesmo político, certo? Então, trouxe essa aula para a gente tirar algumas dúvidas e vocês anotarem algumas sugestões e a gente vai fazer aí na quinta-feira e na sexta-feira mais um pouco sobre a dissertação que não ficou muito claro, a gente pode tentar corrigir, né, melhorar, porque assim é o treino, todo dia a gente aprende um pouco e não tem como você fazer a redação se você não disponibilizar e você não pesquisar e estar por dentro do que vai aparecer naquele tema, porque você não sabe o que vai aparecer para você. Então, você tem que estar muito bem na leitura. Ok? Até a próxima. Então, aí, o colega Marcos e eu, Rosângela, né? Professora Rose, juntos nessa conexão online, sempre buscando algo assim para acrescentar na vida de vocês. E o 9º ano já está indo para o 1º ano e sempre há pedidos de redações. Então é bom vocês anotarem frases aí para iniciar, para a conclusão e também para o desenvolvimento. Até a próxima. Obrigada.